deprimente. E o fato que muitas dessas corporações de combustíveis fósseis e seus dirigentes seguem uma agenda nova. E isso cria perigos, cria destruição no nosso planeta. Então muita gente está literalmente lucrando com a morte da vida na Terra. Eu acho que uma parte do negacionismo climático, especialmente o negacionismo financiado, promovido por pessoas que entendem das coisas, sobe ao nível de crime contra a humanidade, o que deveria ser julgado em Haia. Greeley, Colorado. Embora os negacionistas climáticos tenham conseguido atrasar a ação, um problema muito mais nefasto surgiu. Muito recentemente, os cientistas registraram níveis crescentes de gás metano na atmosfera. O metano, um potente gás de efeito estufa, tem o potencial de aumentar ainda mais as temperaturas. O aumento do metano é um sinal de que estamos atingindo um ponto crítico de inflexão. Mas de onde ele vem? E o quanto isso vai acelerar o desequilíbrio climático? Os cientistas estão se apressando para descobrir. Bom, estamos em frente ao laboratório móvel da Universidade de Wyoming. Temos vários instrumentos aqui dentro que medem o que existe no ar que estamos respirando agora, analisando isso em tempo real. E assim nós podemos buscar fontes de emissão e gases e entender onde as fontes de poluição estão localizadas e quais são as atividades que estão elevando o metano. Dentro do laboratório, temos alguns instrumentos. Temos o espectrômetro de reação de transferência protônica de massa, para medir orgânicos voláteis, como benzeno e tolueno. E também temos um eletroscópio de cavidade ressonante, para medir as concentrações de metano. Podemos ver os dados desses instrumentos em tempo real, graças a uma entrada que temos no mastro acima da van, que suga o ar e alimenta os instrumentos. Bom, descobrimos, com o mapeamento aéreo e rodoviário, que temos mais fontes de metano em áreas onde extraímos o gás do que esperávamos. E para realmente identificar onde há vazamentos de metano, você precisa estar muito perto das fontes. E o laboratório móvel nos dá a flexibilidade para identificar onde estão os maiores vazamentos. A empresa perfurou um mega canteiro com 22 poços no meio de uma instalação urbana remodelada no lado oeste de Greeley. Este é um canteiro que tinha muita contenção, dado seu tamanho e localização. E a comunidade local, pelo que eu soube, não é muito bem informada sobre o que está acontecendo na obra. Tem uma parede de areia enorme em torno da operação. E o Estado talvez não esteja fazendo o seu melhor para facilitar a comunicação. Vimos operações acontecendo com muita queima. Parece um volume grande de gás. A cor amarela da chama mostra que não é combustão completa. Então, vamos continuar fazendo essas incursões para entender essas fontes, mas também para identificar ao que a população local pode ser exposta. Algumas regiões produtoras de petróleo e gás têm uma concentração tão alta de metano na atmosfera acima delas que são visíveis do espaço. E isso foi descrito há alguns anos atrás na região de Four Corners. Essa é a chave para agirmos como detetives e mapearmos onde vemos as maiores fontes de emissões. Farmington, Novo México. Então, em 2014, cientistas da NASA, em conjunto com a NOAA, a Universidade de Michigan e outros cientistas,
identificaram um hotspot de metano do tamanho do Delaware na região de Four Corners. Esse hotspot é o maior acúmulo de gases de metano dos Estados Unidos. Este rancho, este local em que estamos, é mais ou menos o marco zero. Se fosse possível identificar o meio dessa nuvem no formato do Delaware, poderia muito bem ser aqui onde estamos. E já foi identificado que a causa dessa concentração de metano são principalmente as emissões de perfuração, como neste canteiro, como as de carvão e outros combustíveis fósseis. Então, o hotspot de metano é identificado basicamente graças à tecnologia que a NOAA e a NASA tiveram após o advento das câmaras FLIR, que são as câmaras infravermelhas que nos permitem identificar os vazamentos, as aberturas e chamas que causam o acúmulo de metano. Precisamos pensar nisso em seu sentido pleno. São 60 anos ou mais de vazamentos, escapes, chamas e práticas descuidadas aqui na bacia de São Juan. Mais de 400 mil hectares, no total de 30 mil poços, que fizeram com que esse acúmulo de metano acabasse por se formar e servisse de prova do que a perfuração do gás natural resulta no fim das contas. As pessoas se esquecem do fato de que os poços convencionais criaram o acúmulo de metano e que eles são um culpado diário. Bom, este é um poço de gás natural convencional. Este é um equipamento muito comum em toda a bacia de São Juan e em muitos campos de gás em todos os Estados Unidos. Este está com vazamento muito severo devido ao equipamento padrão que utiliza. Isso só exige, sinceramente, uma chave inglesa e um pouco de fita Teflon. Um pouco de atenção conserta este vazamento. Se eu tivesse um só desejo, seria o de trazer um investidor de petróleo e gás para cá e ficar com eles onde estou, deixá-los ver esse vazamento, deixá-los ver isso 18 mil vezes na bacia de São Juan e fazê-los parar de obstruir uma lei federal que seja aplicada para proteger minha família, para proteger os contribuintes do Novo México e para oferecer proteção federal justa e igualitária nos estados do Oeste. Vamos tirar esses caras da sala de reuniões, trazê-los para esse canteiro, deixá-los ver o vazamento que pode ser corrigido com facilidade. E quando eu descobri que o administrador da EPA, Scott Pruitt, sabia que os dados confirmavam que vazamentos de metano e os produtos químicos que os acompanham faz mal a crianças, muito mais do que faz a mim, fiquei indignado que ele tentasse, de novo, cancelar as proteções federais para nós. Sabe, se alguém viesse à minha fazenda com o objetivo declarado de prejudicar os meus filhos, teria de ser sob o meu cadáver. Há 250 milhões de anos atrás, liberações súbitas de metano produziam um efeito secundário que exterminou grande quantidade de vida na Terra. E um dos debates agora é se o metano que está enterrado no Ártico, se o metano que existe em permafrost nos mares do mundo inteiro, com que rapidez ele vai ser mobilizado. E quão destrutiva essa mobilização será. A liberação desse metano antigo pode levar a um aquecimento adicional exponencial. Será que esse metano vai criar um cenário apocalíptico? Essa é uma pergunta que os cientistas tentam desesperadamente responder. Eu sou o diretor do Centro de Hidratos de Gás, Meio Ambiente e Clima. Temos uma equipe de 50 a 60 cientistas trabalhando na compreensão do impacto do metano no sistema climático global. Esse metano é armazenado no fundo do Oceano Ártico em enormes reservatórios, em locais que às vezes conhecemos, mas muitas vezes não sabemos muito a respeito deles. Então, estamos aplicando aqui métodos geofísicos para quantificar os reservatórios de hidrato de metano e também para analisar a estabilidade desses hidratos de metano não só hoje, mas também no futuro.
O metano é um dos gases de efeito estufa mais agressivos. O metano tem, infelizmente, uma vida mais curta. A Terra tem um sistema natural para regular a entrada de metano do oceano na atmosfera. E este sistema está funcionando de forma bastante eficiente. Mas esse sistema também está mudando, porque o sistema de correntes oceânicas está mudando, a temperatura do oceano está mudando, a química do oceano está mudando. Então, o metano manteve um equilíbrio por algum tempo e durante os últimos anos vemos um aumento bastante claro. Não sei de onde este sinal está vindo e, no momento, isso é claro, coloca pressão sobre a comunidade científica para dar uma resposta aos políticos. O que está acontecendo com o metano na atmosfera? De onde ele está saindo? Por que ele está ficando mais instável? Já fizemos algumas campanhas de medição muito abrangentes, onde medimos no fundo do mar, no oceano, na superfície do mar e no ar ao mesmo tempo para entender como o metano é regulado em todo o sistema. Existe muito metano armazenado no fundo do mar. E é tanto que uma pequena mudança poderia impactar o oceano ou a atmosfera. O equilíbrio aqui precisa de muito mais foco, muito mais observações e da combinação de atmosfera, oceano, clima, diferentes tipos de competências. Na minha profissão, me interesso pelo estudo das emanações frias de metano no oceano. No Ártico Russo e também no Mar Barents, são basicamente correntes de bolhas de gás subindo do fundo do mar e essas bolhas de gás são compostas principalmente de gás metano. Primeiro é hidrato de gás, é uma forma sólida, tem estruturas praticamente iguais às do gelo. E o gás também pode estar presente em forma de gás livre, bolhas de gás. As plumas de bolhas de metano podem variar em algumas áreas do Ártico. Encontramos emanações de gás de até 900 metros. E a profundidade da água nestas áreas é um pouco mais de 1.200 metros. Em áreas mais rasas, muitas vezes encontramos emanações que quase chegam à superfície do mar. O Mar da Sibéria Oriental é definitivamente uma área preocupante para quem estuda metano, especialmente porque é muito raso lá. Então, essas bolhas de metano têm um potencial real de atingir a superfície do mar. Em algumas áreas, encontramos plumas de metano que estão quase chegando à superfície do mar. Nós aquecemos a atmosfera de tal forma que atingimos o ponto de inflexão de um Ártico derretido. Enfrentamos agora a possibilidade de uma mudança climática abrupta. Os modelos atuais prevêem que vamos passar longe do Acordo de Paris, em 5 graus ou mais, provocando a ativação de pontos de inflexão ainda mais catastróficos. O aquecimento pode levar a grandes injeções de metano na atmosfera. É algo com o que precisamos nos preocupar. Eu só acrescentaria que é um dos muitos estressores possíveis. Nós passamos para uma situação de alto risco, onde nós realmente não temos nenhuma experiência. Nós não sabemos como lidar com isso. Permafrost. Solo permanentemente congelado que contém CO2 e metano sequestrados. O permafrost no Ártico. O permafrost e metano, de modo geral, são uma grande preocupação e eu acho que isso é uma coisa que talvez tenhamos que prestar mais atenção no metano em geral em relação à questão climática. E minhas preocupações são de que existem grandes reservatórios de metano no mundo, em particular no Ártico. Existe o risco de irmos além do ponto de inflexão, onde será difícil de voltar atrás e reverter o problema. Território de permafrost, Alasca. É um mecanismo de feedback muito plausível que em solos árticos, solos de permafrost, haja uma enorme quantidade de material orgânico congelado. E
A quantidade que está disponível lá, que pode se transformar em gás carbônico e metano, é talvez 3, 4 vezes maior que todos os combustíveis fósseis que já queimamos. Gás metano escapando de lago congelado, 35 mil anos de idade. Se tirarmos todo esse material do congelamento profundo, muito provavelmente teremos grandes emissões de gás carbônico e metano em uma escala enorme, sobre a qual não temos controle. Eu estudo emissões de metano de lagos. Estamos no interior do Alasca e estamos em permafrost descontínuo. Isso que estamos vendo é metano microbiano. Esse metano, borbulhando aqui atrás de mim, são restos de plantas e animais mortos presos no permafrost por dezenas de milhares de anos. E à medida em que o permafrost derrete, os micróbios devoram o carbono do solo e o transformam em metano. Coleta de amostras de gelo para datar emissões de carbono. Esse é o processo de derretimento do permafrost. E é esse derretimento que abastece a produção de metano. E depois a liberação do metano para a atmosfera causa o aquecimento climático, que faz com que o permafrost derreta. Nós chamamos isso de feedback permafrost carbono. É um processo natural. E a nossa preocupação, porém, é que, como o aquecimento climático está mais rápido do que nos últimos 10 mil anos, esse permafrost vai reagir, derretendo muito mais rápido e liberando o gás metano ainda mais depressa. Agora, sempre que vou a um novo lago, eu tento acender esses balões de gás, porque é uma concentração muito elevada de metano, é altamente inflamável. O teste de chama dá positivo quando eles contêm metano. Então, é uma cromatografia rápida de gás no lago para nos dizer se temos um lago de metano ou se estamos lidando com um outro tipo de lago. Muitos lagos novos estão se formando que não estavam aqui há 30 ou 60 anos atrás. E esses lagos têm 10, 100, 1000 vezes mais metano do que o resto dos lagos. Eles são um retrato do tipo de emissões de metano que devemos esperar ver nos próximos 10 a 50 anos. Quando o permafrost se aquecer e derreter. E esse ciclo de feedback ganhar força e se acelerar. Agora, é o metano? É o permafrost? É o carbono orgânico dissolvido no oceano e subitamente remobilizado? Essas coisas são todas correlacionadas. Então, o que precisamos perguntar é: existem feedbacks positivos dentro do sistema? A resposta é sim. Então, é uma conclusão lógica, apenas questão de bom senso. Quanto menos nós as perturbarmos, melhores as coisas vão ficar. Nós temos soluções disponíveis, mas a pergunta permanece. Podemos nos mobilizar e agir coletivamente antes que seja tarde demais? Não existe vontade no mundo para isso. Fala-se do Acordo de Paris, como devemos reduzir nossas emissões de carbono e evitar que a temperatura suba até certo nível. Mas, na verdade, é claro, não vamos conseguir fazer isso. A tecnologia capaz de nos salvar é alguma coisa que tire o gás carbônico da atmosfera. Então, deveria ser óbvio que o maior esforço em pesquisa que o homem deveria se dedicar seria para detectar métodos de captura que funcionassem. Se fizermos isso, podemos salvar o mundo, então por que não fazemos? Máquina de captura direta de ar, Zurich. Direct Air Capture são máquinas que captam o ar do ambiente e extraem o gás carbônico dele.
Nos últimos 10 anos, venho trabalhando nos aparelhos com o objetivo de viabilizá-los com o menor impacto energético possível e, por fim, com a maior economia. Essa máquina consiste em 4 contêineres de carga de 12 metros e pode ser de qualquer tamanho, não existe limite. Então, admitimos o ar do ambiente aqui e lá dentro temos uma estrutura de filtros. Usamos o calor dos dejetos incinerados para abastecer a instalação. Depois que o gás carbônico é capturado, esse gás vai para uma estufa. E essa estufa usa o CO2 para aumentar a concentração de gás carbônico na atmosfera da estufa, o que já é feito hoje em dia, mas com gás carbônico fóssil. E de amanhã em diante, elas vão usar gás carbônico atmosférico. Essa instalação nos permitirá fechar um ciclo de carbono. Então, o gás carbônico entra em uma estufa e vai para os tomates e pepinos. E depois que os comemos, o gás carbônico volta para a atmosfera. Mas como recapturamos o gás carbônico da atmosfera, é um ciclo fechado. Então, essa pode ser a peça que faltava para fechar um ciclo global de carbono no setor de energia ou de transporte. Então, além de usar gás carbônico numa estufa como essa, podemos obter gás carbônico, água e energia renovável. Podemos produzir combustíveis como combustível de avião. Para capturar 1% das emissões globais de gás carbônico, precisaríamos de umas 300 mil dessas instalações atrás de mim, o que é um número alto. Mas se você compará-lo a infraestruturas que já existem, é uma escala que a humanidade dá conta. Então, com certeza, é um objetivo atingível. Usina geotérmica de Hellisheed, Islândia. O próximo projeto é levar uma instalação à Islândia para capturar o gás carbônico do ar e sequestrar o gás carbônico sob o solo. E em 2 horas você literalmente transforma gás carbônico em uma pedra, que o armazena permanentemente de forma segura. Para alimentar a planta, usaríamos o calor geotérmico. Ele é abundante na Islândia, então teríamos energia de baixa pegada de carbono disponível para alimentar a máquina. Hoje é um dia muito especial. Trouxemos a planta de captura de gás carbônico aqui para a Islândia e estamos tirando o gás carbônico do ar e depois bombeando para o subterrâneo, armazenando na formação de basalto dentro do projeto Carbfix. Então extraímos o gás carbônico do ar e o removemos permanentemente, o transformando em pedra. E ontem à noite foi a primeira vez que o CO2 atmosférico foi injetado no solo. Podemos chegar a milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, até milhões de toneladas de CO2 por ano que podem ser extraídos da atmosfera. Até onde sabemos, é a primeira vez no mundo em que a captura direta de CO2 do ar foi combinada com o armazenamento subterrâneo permanente e seguro do gás carbônico. Sim, é uma nova relação com o carbono. Por que não podemos dar um jeito de transformá-lo em ingrediente para alguma coisa? Não podemos colocá-lo nos nossos plásticos ou materiais de construção? Ou, com a ajuda da química do dióxido de carbono, transformá-lo em coisas de que precisamos no dia a dia? Caminho de luz de uma folha. Meu nome é Daniel Nocera, professor da Patterson Rockwood Energy na Universidade de Harvard. Estes são os meus laboratórios. Os laboratórios onde inventamos a folha artificial e a folha biônica. E o que elas fazem é uma fotossíntese completa. Luz solar, água e ar para combustíveis e alimentos. Pense na fotossíntese. Se você pensar no que ela faz de fato, são os blocos construtores de vida. E esses blocos construtores são literalmente gás carbônico, água e luz solar. E nós construímos tudo isso, madeira, alimento, amido e biomassa. É uma transformação incrível. Esse processo fotossintético é muito complexo. Mas nós realmente ouvimos a natureza e acabamos conseguindo isso em 30 anos.
é algo que nos deixa muito felizes. Não apenas posso dizer, sim, podemos fazer isso artificialmente. Podemos fazer 10 vezes melhor do que a fotossíntese. Criamos catalisadores especiais que cobrem a folha artificial e separam a água em hidrogênio e oxigênio. A segunda parte da invenção é a folha biônica. Ela tira o hidrogênio das bactérias e produz combustíveis. Então, dependendo dos genes que eu coloco nas bactérias, posso fazer com que as bactérias produzam materiais, como drogas e também fertilizante. Podemos trabalhar com qualquer fonte de água, incluindo águas naturais e água do mar. Se você tiver a minha folha artificial, dá para fazer isso no seu quintal. Nós não precisamos escavar o que tem lá embaixo e liberar mais gás carbônico. A folha artificial, em conjunto com a folha biônica, tira o gás carbônico da atmosfera, usa a luz do sol e água e faz o combustível. Então não jogamos nada na atmosfera, mais nenhum gás carbônico. E esse é outro problema porque é um grande custo que eu enfrento. O mundo desenvolvido gastou dezenas de trilhões de dólares para construir o que usa agora. É meio difícil abrir mão de um investimento de trilhões de dólares pelo qual você pagou. E é isso do que se trata. Portanto, precisamos de políticas de boas parcerias. E que o público os informe que tem opções e que esse mundo diferente é possível. Esse novo mundo pode ser sustentável, inovador e lucrativo. A economia verde está criando milhões de empregos e ainda criará muitos mais. Ela se iguala e irá ultrapassar a economia da indústria do combustível fóssil. O desafio de reverter o desequilíbrio climático abre oportunidade para todos. Hoje é mais lucrativo do que nunca ser verde. Até pouco tempo, o lucro obtido criando o problema era maior do que o lucro possível com as soluções. Então, as soluções precisavam ser feitas com subsídios, que eram raros e inexistentes, ou altruísmo, ou fé. Mas as pessoas que causam esses problemas acumularam. E eu acho que estamos numa encruzilhada, onde o lucro que podemos ter com as soluções é maior do que o lucro dos problemas, e isso não é bem compreendido. Então, não é que o altruísmo não seja necessário, ele é ótimo, mas o altruísmo não será mais necessário para avançarmos na direção de um mundo em que possamos reverter o aquecimento global, porque, de fato, é menos caro. É mais lucrativo, é mais vantajoso, são mais empregos e a coisa mais incrível que aconteceu nos últimos anos e vai simplesmente aumentar com o passar dos anos, porque engenheiros e designers e basicamente os desconhecidos e anônimos têm trabalhado e estão trabalhando com afinco para reinventar um novo jeito de sermos seres humanos nesse planeta. Ilhas Orkney, Escócia. Em Orkney, nós temos uma tradição marítima muito forte. E desde os anos 70, a indústria de gás e petróleo em Aberdeen tem sido um grande contribuinte para a economia local, oferecendo dezenas de milhares de empregos. Mas nos últimos anos temos visto uma grande queda na indústria de gás e petróleo e no preço do petróleo. Mas temos muito pessoal qualificado em operações offshore na região. E eles estão encontrando novos empregos em energia renovável offshore em empresas como a nossa. A energia maremotriz é um recurso quase que totalmente inexplorado. Achamos que temos potencial no mundo inteiro para cerca de 100 gigawatts de capacidade, talvez mais. E isso resulta numa energia de baixo carbono para milhões e milhões de lares. O que temos aqui é o gerador flutuante de energia maremotriz mais potente do mundo. Temos duas plataformas onde os dois rotores são montados.
Os motores começam a girar, produzindo eletricidade, e ela volta para a máquina, onde é condicionada. E depois é transformada, aumentada e jogada na rede, entende? É como uma turbina eólica de lado, com 2 rotores em vez de um. 2 semanas atrás, tivemos um grande sucesso. O primeiro período de 24 horas de geração contínua desse dispositivo. Na verdade, ele operou além das nossas expectativas. O dispositivo em si gerou mais de 18 megawatts-hora de energia nesse período de 24 horas. Estamos convergindo para métodos mais tradicionais de geração renovável e apresentando a energia das marés como uma tecnologia competitiva no mundo inteiro. A turbina maremotriz tem 63 metros de comprimento ao todo. Fazemos toda a conversão de energia dentro do dispositivo e aí exportamos para a rede de eletricidade do Reino Unido. Nós pretendemos ter dezenas de milhares dessas turbinas maremotrizes nesse sistema totalmente integrado para produzir energia de baixo carbono e estamos muito empolgados com isso. Centro Europeu de Energia Marinha, EMEC. O EMEC montou um laboratório de teste, porque sabemos que existe uma quantidade enorme de energia nos oceanos no mundo inteiro, e estamos tentando aproveitá-la. Então percebemos que uma das coisas mais importantes era ter um centro de teste que nos permitisse descobrir como fazer isso adequadamente. Então o que temos é um local onde temos cabos no mar que permitem que os desenvolvedores dessas máquinas as conectem aos nossos cabos e à eletricidade. Então ela é levada para a terra. E então é jogada na rede nacional. Isso é real. Isso é produzir eletricidade com a água do mar. Nesse momento, temos um dispositivo chamado Pinguim, e é de uma empresa chamada Wellow. E a máquina deles é um pêndulo dentro de um barco. E conforme o barco se mexe, esse pêndulo se move horizontalmente, e isso gera eletricidade. O mar é implacável e realmente danifica o equipamento. Então, fazer um equipamento confiável, robusto, eficiente, economicamente viável, tudo isso são coisas que estamos tentando fazer. Mas a coisa mais inteligente é que nós fizemos essa alquimia. Nós transformamos a água do mar em eletricidade. E isso é grandioso, porque as pessoas se preocuparam durante anos se isso era possível. E nós mostramos que é. Ninguém pode dizer que os cientistas não avisaram, que não disseram que precisávamos reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Isso deveria ser claro para muitos. Até onde podemos chegar? Quantos pontos de inflexão mais podemos atingir antes de chegarmos a um do qual a nossa civilização não possa se recuperar, do qual a vida nesse planeta, ou grande parte da vida nesse planeta, não possa se recuperar? Não podemos nos permitir chegar a esse ponto. E estamos perto assim disso. Estamos num ponto de inflexão. Podemos continuar nesse rumo e nos afogar, queimar e morrer de fome diante da crise climática, ou podemos nos unir, podemos inovar. Como ficamos? Isso é possível? O jogo acabou? Ou, na verdade, só começou, já que temos a habilidade, a capacidade e as soluções que podem reverter o aquecimento global? Não mitigar, não reduzir, não estabilizar, mas reverter? Quando expandimos nosso objetivo, isso abre possibilidades, abre a imaginação, abre a inovação, não a impede. Na verdade, faz o oposto. Então, não é que exista uma solução, mas juntos podemos atingir a redução executando 80% das soluções. Cada uma delas tem muitas vantagens, torna o mundo melhor para todos. Então, não perdemos nada ao entender que a mudança climática está acontecendo e, ao reagir a isso, qual seria o problema? Nós somos a primeira geração a ver o avanço do desequilíbrio climático e a última a ter uma chance de corrigi-lo. Apesar de todas as provas, estamos queimando combustíveis fósseis num ritmo cada vez maior.
Nós ouvimos os cientistas que nos disseram a verdade, baseada em pesquisas reais. Está na hora de encerrar o atraso, de ouvir e de implementar as soluções disponíveis. O tempo está acabando. O gelo está derretendo. Medidas decisivas precisam ser tomadas agora. Não existe opção. Esse momento está dentro do nosso alcance. Vamos agarrá-lo. Cabe a nós, a cada um de nós, salvar este extraordinário planeta azul para as gerações futuras. You're not listening.